mas falando sobre, por exemplo, sobre o fato dele ter se apresentado, mesmo sabendo que seria detido, na informação do jornal La Vanguardia, dele ter se apresentado e participado de todos os primeiros trâmites, de todos os primeiros depoimentos, sem uma advogada criminalista, né? A Miraida Puente é uma advogada do escritório do Daniel Alves, enfim, não é a especialidade dela. Ele ter entrado em contradição, ter gravado um vídeo dando uma versão e depois falar duas versões diferentes ali nas declarações dele na polícia e diante da justiça, enfim, são aí alguns equívocos da estratégia de defesa do Daniel Alves. A gente vai entrando, né, voltando a assuntos da semana passada para entender melhor o contexto dessa semana. Enfim, ontem também foi anunciado um novo advogado, a gente falou sobre ele, sobre o Cristóvão Martel, e também tem uma reportagem que a gente preparou com o Gabriel Carneiro sobre o Cristóvão Martel, um advogado que aqueles chamam ele de pactador, né? O Bruno Andrade acabou de abrir a latinha do William Bonner ali, né? Mas tudo bem. A gente... Um squeeze. Aqui em São Paulo é feriado, Arantes, pô. Mas em Portugal não é, né? Ninguém imagina o que tem aqui dentro. E não vou falar o que é. Continue. Mas, enfim, o novo advogado, né, do Daniel Alves, ele é o que os caras chamam aqui de um cara pactista, né, ou pactador. Ele é o advogado que sempre tenta encontrar algum acordo. Ele é um cara que quase nunca os casos dele chegam a um julgamento, a um desenlace aí normal, porque ele tenta encontrar acordos. Eu ontem falei em off aqui com uma pessoa do Ministério Público Espanhol que falou: esse advogado é o tipo do cara que ele entra nas causas nem sempre para ganhar, ele entra às vezes para reduzir danos, né, para perder de menos, para perder de pouco, enfim, para tentar encontrar acordos. Então, essas são duas das novidades do dia. E ainda nessa segunda novidade, a defesa do Daniel Alves teve um pouco mais de prazo para entrar com recurso. Esse recurso teria que ser entregue até amanhã. Conseguiram aí uma extensão do prazo, porque, enfim, pediram vistas, voltaram a analisar o processo, enfim, juridicamente, como não é minha especialidade também, eu não sei exatamente o termo, mas eles conseguiram uma extensão de prazo aí. Algumas fontes dizem que de 3 dias, outras dizem que de 5 dias. A assessoria do Daniel Alves diz que são 5 dias a mais, 5 dias úteis, portanto, um recurso poderia ser entregue até a semana que vem. Inicialmente seria nesta quinta-feira, né? Amanhã, dia 26 de janeiro, o prazo final. Então, é uma atualização também bem importante. Estava navegando, palavra bem de velho, aqui pelo portal do All Sport e encontrei mais uma reportagem falando sobre que um jornal noticia que uma perícia encontrou novas provas que desmentem as versões apresentadas até agora pelo Daniel Alves. Segundo o jornal periódico, o jornal espanhol É o Periódico, que houve um exame feito e que, depois da médica legista fazer esse exame e encaminhar para o hospital, foram detectadas lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal, Thalita Vespa. Exatamente. E aí eu aproveito para dizer que eu e o Arantes, entrevistamos há pouco a advogada da vítima, com exclusividade. É a primeira vez que ela fala para a imprensa. Ela não é uma advogada que gosta de mídia, pelo contrário, ela está evitando bastante, né, pela repercussão. Vai sair em breve no UOL um teaser da nossa entrevista, mas eu vou já adiantar um pouco do que ela falou. E uma das coisas foi essa, de que as evidências, os indícios, né, ela não usa a palavra provas, são muitas. E a vítima, ela foi socorrida, recebeu um atendimento muito rápido. Então, isso evitou com que ela chegasse em casa e aí se sentisse mal e tomasse algumas medidas que mulheres, quando são violentadas, costumam tomar, como, por exemplo, lavar as roupas íntimas, né? Você quer se livrar daquilo, né? Você quer que aquilo suma da sua mente. Então, como ela já saiu da discoteca de ambulância, não houve esse tempo. Então, os indícios estavam todos ali e isso facilitou bastante para que acabasse com a prisão provisória do Daniel Alves. Além disso, ela fala que o depoimento da mulher foi um depoimento bastante contundente, porque ela se lembrava de todos os detalhes, o que também não é algo tão comum.
quando uma mulher é vítima de uma violência, como uma violência sexual, muitas vezes rola um bloqueio na cabeça dela, ela esquece os detalhes pelo trauma, é como um choque pós-traumático mesmo. E aí, nesse caso, isso não aconteceu, ela lembrava de todos os detalhes, ela deu um depoimento sem contradições, e tudo isso, mais a possibilidade de ele fugir por ter dupla nacionalidade, por ter dinheiro, fez com que a juíza determinasse a prisão provisória do Daniel Alves. Informações importantíssimas que a Thalita Vespa traz em parceria, então, com o Thiago Arantes. É uma reportagem exclusiva deles no All Sport. Thiago Arantes, direto de Barcelona, Thalita Vespa aqui de São Paulo, conversaram, então, com a defesa da vítima, trazendo em primeira mão isso aqui exclusivo no UOL. Thiago, é um depoimento, palavras e apurações que vocês trazem muito importantes. É muito importante, ela destaca, né, vários temas, foi quase 1 hora de conversa, enfim, é até difícil a gente conseguir resumir e destacar os mais importantes, esses que a Thalita falou, realmente da rapidez do socorro ali à vítima, né, e do atendimento, e da coleta de provas, tudo isso realmente foi muito importante. Existe um protocolo aqui, que a gente já falou dele algumas vezes, né, um protocolo de assistência à vítima de agressão sexual. Ela também falou, isso é bem forte também, que esse caso, independentemente do que aconteça a partir de agora, só por ter colocado um cara famoso, um cara conhecido no mundo inteiro na cadeia, né, esse caso já é histórico. E aqui a gente tem a reportagem publicada agora, ela dizendo que o Daniel Alves não usou camisinha nesse ato que aconteceu no banheiro dessa discoteca, né, e que a vítima está fazendo tratamento antiviral. A vítima, outra coisa que ela falou para a gente que é muito importante, é que ela falou um pouco sobre como está essa vítima. Ela falou que a garota não consegue dormir bem, está tomando ansiolíticos, mas não consegue relaxar minimamente, está fazendo acompanhamento psicológico, está tentando se isolar de tudo que sejam notícias de televisão, de portais de internet, enfim. São realmente declarações muito fortes, informações muito importantes para o desenrolar do caso, e essa é uma delas que a gente tem agora, imagino eu que já na home do All Sport, se não está na home agora, vai entrar na home em breve, acabamos de publicar, saiu do forno agorinha essa reportagem. Ao longo, nas próximas horas, aí eu não vou saber falar para vocês se ainda hoje ou se amanhã, imagino que amanhã pela manhã, vamos ter mais reportagens a respeito, vamos ter entrevista completa para informar aí o nosso leitor sobre esse caso, né? A gente tentando sempre ir atrás da informação, tentando ouvir as versões dos dois lados. O lado do Daniel Alves tem nos informado que não vai se manifestar, né? Não tem dado entrevistas, não tem falado muito com a gente, com a mídia, aí conseguimos aí, Thalita e eu, essa entrevista com a advogada da vítima, advogada aqui de Barcelona. Eu quero ver... Azan, posso só fazer uma pergunta? Eu não sei se a Thalita ou o Thiago, quem puder responder, enfim, agradeço. Eu acho que esse caso também tem sido notório do ponto de vista da comunicação, o fato de os advogados ou a advogada que os dois agora entrevistaram resguardarem muito a identidade da garota, a comunicação, os jornalistas na Espanha respeitando esse posicionamento, a advogada conseguindo controlar isso. A pergunta que eu faço é se na conversa com a advogada vocês conseguiram perceber como essa estratégia, que é exemplar, tem conseguido ser feita quase que na perfeição, para não dizer na perfeição. Sim, eu acho importantíssimo e, claro, ela está com medo, a vítima está com medo de ter a identidade revelada, a advogada está tentando blindá-la de uma forma bem expressiva, mas é claro que existe um receio, e o receio ele é muito válido, porque as mulheres, o tempo todo, quando denunciam uma agressão sexual, são deslegitimadas, isso o tempo todo. E quando o homem suspeito de ter realizado essa agressão sexual é uma pessoa que faz com que os outros se sintam, com que os outros seja um cara da idolatria, né? Como é o Daniel Alves, por exemplo, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, a gente fica com mais medo ainda, porque para você ser desacreditado é muito fácil. Então, o que a advogada quer é que ela se mantenha em anonimato, para que ela seja preservada, para que ela não seja atacada,